Se preparar para um projeto de estudos longo, tipo um concurso público, às vezes parece que a gente está escalando uma montanha, né? Mas a verdade é que o sucesso ele não vem de um salto gigante, de um esforço heróico. Pelo contrário, ele é construído no dia a dia, sabe? Com pequenos passinhos, ajustes simples, que quando a gente soma ao longo do tempo, geram resultados assim extraordinários. Mas por que isso funciona tão bem? A resposta é simples: o poder do tempo. Pensa só numa jornada de meses ou até de anos de estudo. Uma mudancinha de nada no método, mas que é feita hoje e mantida, sabe? Ela cria uma diferença gigantesca lá na frente. É que nem ajustar a rota de um navio em um único grau. No começo, nem parece que mudou, mas depois de milhares de quilômetros, o ponto de chegada é completamente outro. É sobre esses ajustes de um grau que a gente vai conversar. Então, bora lá. O que a gente vai ver são 5 mudanças bem estratégicas. Primeiro, vamos quebrar o mito do plano de estudo super rígido. Depois, a gente entra na guerra contra as distrações. Aí, vamos entender a diferença crucial entre revisão ativa e só ficar relendo. Em seguida, como usar as questões como um verdadeiro guia. E, para fechar, vamos falar do nosso combustível, corpo e mente. Ok, vamos começar com o primeiro ponto, que é um clássico. Sabe aquela ideia de ter um cronograma todo travado, fixo, com hora marcada para cada matéria, todo dia? Então, isso aí, na maioria das vezes, é uma receita para o desastre. Por quê? Porque a vida acontece, né? A vida é imprevisível, basta um imprevisto, uma coisinha fora do lugar e pronto. Todo o planejamento vai por água abaixo. E o que vem depois? Frustração e, muitas vezes, a vontade de chutar o balde e desistir de tudo. E é aqui que o contraste faz toda a diferença. De um lado, o cronograma rígido, que prende, que frustra. Do outro, o ciclo de estudos, que é flexível, se adapta. Aconteceu um imprevisto, tudo bem, sem pânico. No dia seguinte, é só continuar exatamente de onde parou. É um sistema que te dá organização sem ser quebradiço, sabe? Ele mantém a consistência sem gerar aquela frustração que te joga para baixo. Beleza, superamos o problema do plano rígido, agora a gente entra na segunda grande batalha, a guerra contra a distração. E olha, manter o foco não é algo que acontece naturalmente. É uma luta ativa. E o preço de perder essa luta, mesmo que seja por um segundinho, é altíssimo. 17 minutos. Guarda esse número. O que ele significa? Bom, segundo alguns estudos, esse é o tempo médio que o cérebro leva para voltar a um estado de concentração profunda depois de uma mísera interrupção. Pensa só, uma notificaçãozinha no celular, uma olhada rápida, cada vez que isso acontece, lá se vão quase 20 minutos de produtividade de verdade jogados fora. E a culpa, na verdade, é do jeito que nosso cérebro funciona. Ele está o tempo todo no que a gente pode chamar de modo comparativo. Ele fica calculando sem parar. Estudo esse assunto chato aqui ou dou aquela espiadinha rápida na rede social? Cada distração que está ali disponível, visível, força o cérebro a fazer essa escolha. E isso drena a nossa energia mental e acaba com o foco naquilo que realmente importa. A solução, então, é ser proativo. É atacar antes de ser atacado. É preciso construir uma verdadeira fortaleza contra as distrações. E isso tem que ser feito antes de sentar para estudar. Celular, modo avião em outro cômodo. No computador, um timer em tela cheia para não ter a tentação de abrir outra coisa. Um aviso na porta. O objetivo é simples: criar um ambiente onde focar seja o caminho mais fácil e se distrair, o mais difícil. Ok, o ambiente agora está blindado contra distrações. Chegou a hora de focar na qualidade do estudo em si. Isso nos leva para a terceira grande mudança. A gente precisa abandonar aquela confiança cega na releitura passiva. Sabe aquele ato de só ficar lendo e relendo as anotações? Pode até parecer que está funcionando, mas na verdade, isso cria uma ilusão muito perigosa de que o conteúdo foi dominado. E esse fenômeno tem nome, viu? Chama ilusão de fluência. E esse é um conceito-chave. O nosso cérebro confunde o que é familiar com o que ele realmente sabe. É óbvio que ler um texto pela quinta vez vai fazer ele parecer familiar, mas isso, de jeito nenhum, significa que a informação foi de fato aprendida e que vai ser possível lembrar dela na hora da prova, sob pressão. A solução aqui é uma só: forçar o cérebro a trabalhar. Em vez de só reler, o desafio é tentar se lembrar. Antes de olhar a resposta, sabe? Puxar a informação de dentro para fora. Tentar explicar o assunto em voz alta, como se fosse para alguém. Transformar os resumos num teste. É esse esforço, essa puxada de informação que realmente cria memórias fortes e que duram. E falando em forçar o cérebro a trabalhar, uma das formas mais poderosas de fazer isso nos leva direto para a nossa quarta mudança. Tem um erro muito comum que é deixar para resolver questões só lá no final da preparação.
Isso é um erro estratégico gigantesco. Questões não são só para testar o conhecimento, elas são uma das melhores ferramentas de aprendizagem que existem. E essa frase aqui ilustra isso perfeitamente. É de uma pessoa que, vindo da engenharia, começou a estudar direito constitucional. No começo, ela olhou para aqueles detalhes de ritos e quórum, sabe? Aquela decoreba clássica, e pensou, isso aqui não deve ser importante. Só que aí, quando foi fazer as questões, a surpresa era justamente essa parte que mais caía. Ou seja, as questões servem como uma bússola. Elas calibram o nosso foco para o que realmente importa na prova. E olha só como dá para integrar isso de um jeito bem simples. Terminou uma aula, já resolve ali umas 20 a 30 questões só para fixar. A cada 4 aulas, mais ou menos, volta rapidinho e resolve umas 5 ou 10 questões de cada uma daquelas aulas anteriores. Fazendo isso, a gente não só força a revisão ativa, como também começa a pegar o jeitão da prova, sabe? Isso orienta todo o resto do estudo. E com isso, a gente chega na quinta e última mudança. E olha, essa aqui é a base. É o que faz todas as outras funcionarem de verdade. Cuidar do corpo e da mente não é luxo, não é perda de tempo. É um requisito estratégico. É fundamental para ter um desempenho cognitivo no máximo. A ideia toda pode ser resumida numa frase bem direta. Não tem robô estudando para concurso. Somos seres humanos. A gente tem limites, tanto físicos quanto mentais, e eles precisam ser respeitados. Tentar ignorar isso é o caminho mais curto para o esgotamento, para o famoso burnout, que tem o poder de simplesmente destruir todo o projeto de estudos. E os pilares desse desempenho são bem claros. Sono de qualidade não é só descanso, é a hora que o cérebro consolida o que foi aprendido. Atividade física não é tempo perdido, é um ganho direto em atenção e raciocínio. Uma boa alimentação é literalmente o combustível do cérebro. E manter um mínimo de vida social evita aquele estresse que sabota o aprendizado. Nada disso é opcional, é parte central da estratégia. Então, para fechar, fica uma reflexão. Não se trata de tentar mudar tudo de uma vez, da noite para o dia. A ideia é escolher um ponto de partida. Dessas 5 mudanças que a gente conversou, qual delas, se fosse aplicada hoje, poderia gerar um maior impacto na jornada de estudos? A resposta para essa pergunta pode ser aquele pequeno ajuste de 1 grau que vai levar a um destino totalmente diferente lá na frente.